Hello, Astrolovers! Meu nome é Fabiana Pomilio, eu sou astróloga e neste vídeo hoje aqui no canal eu vou te explicar como você pode interpretar o seu mapa astral de uma forma bem básica e resumida. O mapa astral, ele é um gráfico que ele representa um momento exato no céu. Então, todos nós temos o nosso mapa astral. As informações que você precisa para poder montar ele é a sua data de nascimento, o seu horário de nascimento e a cidade em que você nasceu. Com essas três informações, é possível nós verificarmos como estava o céu naquele momento. Então, basicamente, ele é uma representação do céu no momento exato em que você nasceu. Então, naquele dia, naquela hora e naquela cidade existia uma configuração que nós entendemos que na sua primeira respirada cósmica, ali quando você saiu da barriga da sua mãe, você absorveu tudo isso como uma energia para que você pudesse usufruir ao longo da sua vida, como características para você. Tá bom? Então, por isso que é importante nós termos consciência dessa ferramenta, porque ela é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você tendo conhecimento sobre as áreas que se aplicam ali o mapa, os signos que estão dispostos ali, quais são os planetas que têm uma influência maior na sua vida ou não, você vai ter clareza quais são as energias que estão mais favoráveis para você ou quais são as energias que vão estar em desafios para você nessa vida. Então, ele é um mapeamento de possibilidades. Ele não vai falar para você tudo o que vai acontecer na sua vida. Até porque tudo o que acontece na sua vida está no seu mapa. Porém, nem tudo vai acontecer. Porque depende do quê? Da sua intenção, do círculo social que você convive, né? Da cultura em que você está inserido. Então, tudo isso tem que ser analisado num contexto. E para você que quer entender um pouco mais sobre os conceitos da astrologia e como surgiu e tudo mais, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal explicando um pouquinho melhor a parte realmente de como surgiu a astrologia. Eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam dar uma assistida lá depois, tá? Lá eu explico um pouquinho sobre o que é astrologia, mas nesse vídeo eu vou explicar sobre o mapa astral especificamente. Os benefícios do mapa é justamente para que você se conheça melhor, porque se você se conhece melhor, você consegue tomar melhores decisões na sua vida, mais assertivas. É como se você não perdesse tempo arriscando em coisas, em situações que no final das contas você vai perceber que aquilo de fato não ressoava tanto com você. Então, é uma possibilidade de nós sairmos dessa visão da Matrix. O que é a Matrix? É justamente esses moldes que a sociedade imprime e falam que é o certo como um padrão de sucesso para qualquer pessoa. E nem sempre esse molde é cabível para nós, né? Eu sou a prova viva disso. Eu vivi durante muito tempo achando que eu me enquadrava em certos padrões que depois que a astrologia surgiu na minha vida, eu comecei a perceber o porquê eu não me sentia tão feliz e completa em certas áreas da minha vida. Então, o mapa, ele é um mapeamento de possibilidades para que você se conheça melhor e com isso você tome melhores decisões na sua vida. Uma forma que se popularizou a astrologia foi através do horóscopo. Porém, não sei se você sabe, mas todos nós temos os 12 signos do zodíaco espalhados por áreas diferentes da nossa vida. Então, você que está aí me ouvindo, você não tem só o seu signo solar. Você tem os 12 signos dentro de você. E é aí que muitas vezes que a confusão acontece. Por isso que muitas vezes alguns leoninos não se sentem tão leoninos. Ou muitas vezes algum canceriano, ele não vai ser aquele canceriano ligado com a família. Porque nós não somos só a qualidade daquele único planeta Sol naquele signo em que você nasceu, né? O signo solar, basicamente, ele é a posição do Sol quando ele estava passando ali pelo signo que você tem aí como signo solar. Então, por exemplo, eu sou ariana, então o Sol ele estava passando pelo signo de Áries quando eu nasci, dentro de um período aí de mais ou menos 30 dias. Tendo conhecimento sobre que você não é só o seu signo solar, existem 12 signos a serem explorados
E aí que entra a cereja do bolo, que é as 12 áreas da sua vida. Todos nós temos 12 áreas, ou seja, áreas relacionadas com finanças, com carreira, com relacionamentos amorosos, com a sua família, com aprendizado, com medos, inseguranças, questões relacionadas ao isolamento, grupos sociais, causas humanitárias. Tudo isso você tem um signo que muitas vezes não é o mesmo do seu signo solar, que tem qualidades nessa área da sua vida. Por isso que às vezes você se comporta de certa forma com a sua família e com seus grupos sociais você vai se comportar de uma forma totalmente diferente. Não necessariamente é uma forma discrepante, porque aí seria um transtorno de bipolaridade, né? Mas você percebe que existem formas diferentes de você se movimentar na sua vida. E quando você tem clareza sobre a representação desses arquétipos, você começa a ter mais autonomia, mais controle de você. Você puxa as rédeas, né? Porque é o que eu falo, nós só conseguimos viver o nosso livre-arbítrio quando nós temos consciência de quem nós somos. Senão, não existe livre-arbítrio. Você concorda? A gente vive num looping, né, incessante entre trabalhar, produzir, dormir, se alimentar, reproduzir, e a gente não consegue sentir de fato quem nós somos. Então, se você quer se descobrir nessa forma de sentir quem eu sou, qual é a minha energia primal, o mapa astral ele vai te promover isso. Para que você possa ter um pouco mais de conhecimento sobre o seu mapa astral, existe um site que é o site astro.com. Ele é um site confiável em que você pode colocar suas informações ali e gerar esse mapa, tá? Para que você possa começar a se aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ir acessar depois de concluir o vídeo e já começar a se aventurar no seu mapa, tá? Mas basicamente ele é essa representação aqui, tá? Então você vai dar de cara com esse gráficozinho aqui, que ele é o seu mapa astral, tá? Por ordem de importância, eu quero que você entenda. Na astrologia, os planetas, eles têm um peso gigante dentro da sua história. Então, nós entendemos que os planetas, eles são os protagonistas da sua história. Então, eles vão ser os primeiros, normalmente, que precisam ser analisados, tá? Então, os planetas, eles têm um peso de interpretação maior, né? A ordem de importância ali da interpretação do mapa astral são os planetas. Depois, nós temos os signos, que aí sim, tá vendo? Aí eu vou explicar aqui, né? Os planetas são esses símbolos que ficam aparecendo dentro da parte dessa pizza. Vamos imaginar como se fosse uma pizza. Então, nós temos aí dentro da parte da pizza, o recheio são os planetas. Depois, eu tenho os signos, que são essas bordas em torno da pizza, essas representações, esses desenhos em torno da pizza. E por último, eu tenho os aspectos, que são as conversas que os planetas fazem entre eles, que isso vai definir, né, se essa conversa vai ser uma conversa desafiadora, se vai ser uma conversa entre amigos. Isso vai ter um papel muito grande na interpretação, tá? Então, basicamente, por ordem de importância é planeta, signo e casa. Por quê? Porque os planetas são os protagonistas, né? Eles que têm a energia. O planeta ele tem uma representação muito grande, porque cada planeta vai ter um significado. Então, vão ter planetas relacionados à sua essência, a forma como você tem que desenvolver isso tudo aqui, com o seu emocional, com a forma que você se relaciona, planetas que envolvem a sua forma de comunicação, do seu intelecto, planetas que falam mais de questões geracionais. Aí, esses planetas, imagine como se fosse um teatro, né? Esses planetas, eles são os protagonistas e existem, né, a roupagem. Qual que é a roupagem que esse protagonista vai estar vestindo, né? Porque cada planeta, ele tem um estereótipo, ele vive um personagem ali, ele tem uma característica. Então, qual é a roupagem que aquela característica está vivendo? São os signos. Os signos é a roupagem, entende?
Então é uma roupagem mais sentimental, é uma roupagem mais fofinha, é uma roupagem mais guerreira, é uma roupagem mais trabalhadora. Isso são os signos, o arquétipo dos signos. E por último nós temos as casas, né, que são aqui essas representações dessas 12 áreas da sua vida. Então existem 12 áreas, como eu tinha dito anteriormente, que esse planeta com essa roupagem vai estar atuando dentro daquela área específica. Então, às vezes, muitas vezes, pode existir uma certa dificuldade entre trabalho e relacionamento, porque você pode ter uma forte ativação no campo de trabalho, mas de relacionamento não. Então, quando você se compreende nessa individualidade, é muito mais fácil de você conseguir, inclusive, de se relacionar com outras pessoas, porque você não fica ali se frustrando, né? Ou muitas vezes projetando coisas em outras pessoas que não são coerentes com a sua própria essência, né? Então, basicamente, o mapa astral ele se resume nessas questões que eu disse para vocês aqui. E agora eu vou explicar um pouquinho mais profundamente o que significa cada um. Então aqui vocês já começaram a entender um pouco da proposta do mapa astral. Eu vou explicar bem resumidamente, até porque a proposta é que nos próximos vídeos eu traga um conteúdo de mais aprofundamento em cada planeta, em cada signo, tá? Para que vocês possam aos pouquinhos ir se aventurando e entendendo sobre o que é o mapa astral, tá? Então, começando ali pelos planetas, que como eu disse, são os protagonistas. Existem 10 planetas na astrologia de peso de interpretação, tá? Primeiro é o Sol vai falar da sua essência, aquilo que você veio aprender a desenvolver na sua máxima potência. Depois nós temos a Lua tem a ver com o seu emocional inconsciente. Depois nós temos Mercúrio é o planeta da comunicação, do intelecto. Temos também Vênus vai falar da sua parte amorosa, da sua parte financeira. Marte ele é o planeta guerreiro, é o planeta da ação, é o planeta dos instintos. Depois nós temos aí Júpiter é o benevolente, é o grande, é o planeta que te ajuda, que te dá oportunidades, que amplia os seus horizontes. Temos Saturno, que é o planeta da maturidade, da responsabilidade. Depois nós temos Urano, que é o planeta da rebeldia, das grandes causas, inclusive de questões envolvendo terremotos, enfim, o Urano é do de repente, não dá para prever muita coisa com Urano. Temos Netuno, que é o planeta que está muito conectado com as questões também espirituais, mas ele fala um pouco também de questões mais inconscientes, de mentiras. E por último, Plutão. Plutão na astrologia ele é considerado um planeta, tá? Mas ele tem a ver com transformações, grandes transformações que acontecem na sua vida. Então, falei um pouco aqui dos planetas. Agora, eu vou falar sobre os signos. Existem 12 signos do zodíaco, cada um representando um mês, né? Um mês aí dentro do nosso calendário de 365 dias. Então, a cada 30 dias, o Sol ele vai completando o seu ciclo, né, em volta do cinturão zodiacal, tá bom? Temos o primeiro signo, que é Áries. Áries é um signo de coragem, de iniciativa, né, é um signo do elemento fogo, então ele traz essa chama, essa motivação. Temos o signo de Touro. Touro é um signo fixo, é um signo de terra, então é um signo trabalhador, perseverante. Depois nós temos o signo de Gêmeos. Gêmeos é o signo que fala das trocas, da comunicação, do intelecto. Depois nós temos Câncer. Câncer é o signo regido pela Lua, então ele vai falar das suas emoções, da conexão com a família, com o passado. Temos Leão. Leão é o signo que fala da realeza, então da sua conexão com você mesmo, do amor, do cuidado, da autoconfiança. Temos o signo de Virgem. Virgem é um signo de terra também, mas ele fala muito de questões relacionadas mais à execução. O Virgem é um signo que está aqui para servir, então tem muita habilidade em questões voltadas à saúde, à nutrição, à beleza. Depois nós temos a área 7, que é Libra. Libra está relacionado também com o equilíbrio, com a diplomacia, com os relacionamentos. Temos a casa 8, que é Escorpião. Escorpião já são as águas mais profundas, então são signos mais intensos, mais magnéticos. Temos também a casa 9, que é Sagitário.
E eu já tô falando casa, né, gente? Vamos lá, um assunto de cada vez. Temos Sagitário. Sagitário é um signo envolvido com viagens, com exploração, com novas culturas, filosofias. Temos o signo de Capricórnio, que é um signo muito trabalhador, muito à metodologia, muito ao trabalho de estar aqui realmente em prol de alguma causa. Temos o signo de Aquário. Aquário está relacionado com as questões futuras, com tecnologia, com novas tendências, com os grupos. E por último, Peixes, que é o signo aí fechando o zodíaco, que veio trabalhar o amor universal, desenvolvimento da espiritualidade, a conexão com o todo. Então, conseguimos aqui passar pelos 12 signos e pelos planetas. Agora, são as casas. As casas, elas têm uma correlação, entre aspas, com os signos, mas signo é uma coisa e casa é outra, tá? Não é porque muitas vezes eu tenho a casa 7 no signo de Áries que ela leva arquétipos de Libra, tá? É só para vocês começarem a entender, porque existe, né, um conceito que é o zodíaco natural, que foi uma forma, inclusive, assim como o horóscopo, que foi uma forma de pulverizar a astrologia, né, de conseguir simplificar a astrologia. Então, eles uniram a questão da área, né, da casa, com o signo. Então, no zodíaco natural fica a área 1 é do signo de Áries, mas isso não tem uma correlação, tá? Na astrologia aí clássica, tradicional, a gente percebe que isso foi uma forma de simplificar a astrologia para poder pulverizar ela ainda mais. Então, as casas, o que representa cada uma delas? A casa 1, ela vai falar sobre você. Então, é a forma como você se projeta no mundo. A casa 2 é sobre questões financeiras. A casa 3 é sobre questões de aprendizado. Casa 4, questões familiares. Casa 5, questões de criatividade. Casa 6, questões de saúde. Casa 7, relacionamentos. Casa 8, questões de transformações. Casa 9, também aprendizados e filosofias de vida. Casa 10, questões relacionadas à missão de vida ou muitas vezes o seu propósito, não, mas não naquela visão romântica que pintam por aí, mas a gente deixa esse assunto para um próximo vídeo. Casa 11 é relacionado com os grupos, as suas ações futuras. E casa 12 ao seu inconsciente, a sua espiritualidade. Outro fator importante aqui para que você possa entender sobre o seu mapa são as cúspides. As cúspides são aqueles tracinhos pretos que dividem o mapa astral nas 12 áreas, como eu expliquei para você. Então, você vai sempre olhar o tracinho preto que está em cima do signo que está se aplicando ali no seu mapa, tá? Nunca olhe pela cúspide do signo, e sim pela cúspide da casa, para que você possa ter clareza em que área cada signo está no seu mapa astral. Porque nem sempre aquelas áreas elas vão estar certinhas dispostas no seu mapa. Podem ter áreas que às vezes pegam a mesma casa, que aí seriam signos interceptados, por exemplo. Mas aí começa a complicar um pouco, né? Nesse vídeo eu vou só deixar bem basicão mesmo, para que vocês comecem a entender um pouco mais do conceito do mapa astral. Então, finalizando tudo isso, nós temos os aspectos. É um ponto muito importante, tá? Talvez agora, nesse momento, vocês não vão conseguir ter tanta clareza sobre os aspectos, porque sim, é uma análise um pouco mais avançada, tá? Mas eu preciso que vocês entendam o porquê que existe o aspecto. Basicamente, os aspectos são as conversas que os planetas fazem entre eles. Então, tem locais do mapa em que esses planetas eles vão estar mais bem posicionados e em locais que eles não vão estar tão bem posicionados, né? Tem planeta que combina, na verdade tem signos que combinam com certos signos e tem outros signos que não combinam, como se eles não se conversassem. Quando as energias são muito parecidas, dá choque, né? Inclusive com as pessoas, né? Então, quando a energia é muito parecida, tendem a ter comportamentos conflituosos. E quando as energias são mais fluídas, as conversas são mais tranquilas. E aí, quando nós temos planetas em determinados signos, dependendo como, né, esses signos se conversam entre eles, pode gerar tanto conflito quanto uma amizade de longa data, aí, vamos dizer assim. Então, os tracinhos vermelhos são os aspectos desafiadores.
tá? Então, não quer dizer que você vai ficar com isso para sempre na sua vida, mas são questões que vão trazer uns certos desafios, certos aprendizados aí um pouco mais conflituosos para você, tá? Os risquinhos em azul são os aspectos fluidos. Então, são coisas assim naturais, são coisas que acontecem na sua vida de uma forma natural, fluida e, às vezes, né, um pouco mais tranquilas, né? E, às vezes, podem ter também aspectos verdes, que são aspectos neutros. Vai depender muito de como você vai lidar com aquele assunto no seu dia a dia dentro da sua rotina. Então, neste vídeo, eu trouxe bem resumidamente sobre o que é o mapa astral, apresentando essa ferramenta para vocês, né? A ideia aqui não é um conteúdo aprofundado, eu não estou ensinando como analisar o seu mapa, eu estou só explicando como essa ferramenta funciona. E aí sim, a partir disso, nos próximos conteúdos, eu começo a trazer uma abordagem aí um pouco mais densa, com conteúdo mais robusto. A ideia é justamente para que isso seja apresentado e você comece a entender um pouco mais de como funciona a ferramenta e as possibilidades de interpretação. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você possa receber as próximas novidades que estão surgindo logo mais, hein? Então, um beijo, até mais!